Povo do meu Brasil, bom dia, bom dia. Vamos ligando as câmeras. Sei que está de manhã, todo mundo ainda com frio, com cara de sono, mas vamos ligando aí quem tem, obviamente, por favor. Apesar da pouca presença, vamos começar. Já mandei lá no grupo do Telegram, que eu estou aguardando, mas a gente também não pode se atrasar por conta do povo que está chegando atrasado. Então, vamos continuar a nossa correção, conforme programado para hoje. A gente vai corrigir a página 103, os exercícios de 5 a 8. Então, é o mesmo esquema de sempre. Vamos fazer a correção e depois eu coloco lá na plataforma para vocês esse vídeo. Pois bem, deixa só o computador colaborar, porque ele está querendo dormir também. A primeira questão, que é a 5, diz assim: a diferença entre a maior e a menor raiz daquela equação, qual é? Bom, lembrando, para quem esqueceu dos nomes, raiz ou melhor, são os valores de x que fazem uma equação ser verdadeira. E para a gente descobrir esses valores de x, a gente tem pelo menos duas maneiras quando a equação está completa, que são a soma e produto, que tem um problema. Não é tão fácil sempre. Ou a fórmula de Bhaskara, que é o único meio, é o único método de resolução que vai dar certo em 100% dos casos. Por isso, na dúvida, use a fórmula de Bhaskara. Vamos lá, computador. Hoje ele está lento. É só ele colaborar, minha gente. Não quer colaborar não. Pera aí, só um minuto. Foi. Bom, mais ou menos, mas já está pelo menos escrevendo. Delta igual B, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 Lelê. Só um minutinho, gente. Tentar ajeitar aqui o negócio. Esse agora vai. 4 vezes o A, que também é 1, vezes o C, que é menos 1. Agora acho que foi. Então, delta, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 1 de novo dá 4. Então, delta é igual a 5. Lembra que não tem problema. O único problema em termos
de resolução é quando o delta for negativo, porque aí não vão haver raízes reais. Delta que não tenha raiz exata não tem problema. Daí meus x serão menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o valor do A. Então, eu tenho 1 mais ou menos a raiz de 5 sobre 2. O que me leva, separando as raízes, as duas raízes dessa equação. 1 mais a raiz de 5 sobre 2 e 1 menos a raiz de 5 sobre 2. Primeira parte, que é a resolução da equação, devidamente feita. Aí ele quer a diferença entre a maior e a menor. Bom, se eu olho para as duas raízes que aqui estão, creio eu que para todo mundo seja tranquilo de perceber que a de cima é a maior das duas raízes e a de baixo é a menor das duas raízes. Ué, Rodrigo, mas por quê? Muito simples. Os valores numéricos envolvidos são os mesmos. E no segundo número, eu tenho uma subtração. Ou seja, quando eu estou subtraindo dois números iguais, o resultado vai dar menor do que quando eu somo dois números iguais. Então, a diferença que ele está propondo é essa daqui. x1, que é o maior deles, menos o x2, que é a menor delas. Pois bem, eu sei que quando o denominador é igual, eu posso juntar. Aqui vai ficar mais a raiz de 5 mesmo, e aqui vai trocar de sinal. Vai dar menos 1 mais a raiz quadrada de 5. Sei que eu posso eliminar um positivo com um negativo, e vou obter com isso 2 vezes a raiz de 5 sobre 2, e, portanto, meu resultado é a letra A, raiz quadrada de 5, e acabou a questão número 5. Quanto 5, né? Questão 6 diz assim: uma das raízes da equação tal é menos 1/2. Ele quer saber qual o valor de K para essa informação ser verdade. Pois bem, eu acabei de falar e vou repetir. Eu sei que ser raiz de uma equação significa que se no lugar do x da equação eu trocar pelo número que foi dado como raiz, a equação será verdadeira. Então, eu vou fazer a conta. Vai ficar K vezes menos 1/2 ao quadrado, menos 2 vezes o menos 1/2, mais K mais 2, igual a 0. Pois bem, menos 1/2 ao quadrado dá 1/4, que vezes K vai dar K sobre 4. Menos 2 vezes menos 1/2 vai dar mais 1, porque o 2 de cima vai embora com 2 de baixo. Menos com menos vai virar mais. E K mais 2 igual a 0. Vou deixar do lado de cá o K sobre 4 mais K. E aqui eu tenho 1 mais 2, que dá 3, que vai para o outro lado, menos 3. Então, percebam o seguinte.
pela pergunta que foi feita com as alternativas que foram dadas, a questão já está resolvida. Porque pensa, do lado que tem o K, está todo mundo positivo. Do outro lado, eu já tenho um número negativo, então a minha resposta vai ser com certeza um número negativo. Eu não precisaria nem terminar. Mas, para poder ficar bonitinho, vamos finalizar. K sobre 4 mais K, eu tenho que fazer MMC. Vai dar 5K sobre 4. Rodrigo, por que mesmo? 4 vezes K dá 4K, mais 1K, 5K. O 4 foi para lá multiplicando, o 5 foi para lá dividindo, e aí eu fico com menos 12 quintos, ou, se fosse obrigatório, se eu divido 12 por 5, isso daria menos 2,4. Mas lembra que você só faz essa última etapa se a questão te exige fazer essa última etapa. Caso contrário, não precisa fazer. Questão 7. Um terreno quadrado de lado x, perdão, a um terreno quadrado de lado x, foram anexadas duas regiões retangulares congruentes, conforme mostra a figura, formando um terreno retangular de área 800 metros quadrados. Nessas condições, é correto afirmar que a medida do lado do terreno quadrado original, indicado por x na figura, é, em metros, igual a quanto? Óbvio, claro e evidente que, por ser uma questão de marcar, você poderia fazer por tentativa. Pega o 36, coloca no lugar do x e faz a conta. Se a área, né, se o resultado da área der 800, a resposta é o 36. Se não, você vai para o próximo. Substitui x por 30 e assim por diante. Mas é óbvio que a gente precisa saber o procedimento. Qual é a ideia? Você já sabe calcular a área de cada um desses pedaços. Um quadrado de lado x tem área x ao quadrado. Um retângulo cujo um lado vale 10 e o outro vale x tem área 10x. E, como o outro é congruente a ele, também mede 10x a área. Portanto, se eu somar x ao quadrado com 10x com outro 10x, isso tem que dar 800, que é o valor da área que ele está propondo. Daqui eu vou concluir x ao quadrado mais 20x menos 800 igual a 0, que é a equação de segundo grau a ser resolvida, que eu vou resolvê-la da maneira como eu preferir. Eu, a título de treino, vou continuar usando a fórmula de Bhaskara. Então, delta vai ficar b, que é 20 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 800. Não se apavora num caso como esse, com contas muito grandes. Por quê? Porque fatalmente você vai encontrar um número que tenha raiz quadrada exata, tendo em vista que as respostas não dependem de nenhuma raiz. Elas são respostas com um único número natural. Então, com certeza absoluta, em casos como esse, a raiz quadrada de delta vai ser exata. Então, não se apavora. 20 ao quadrado dá 400, menos com menos dá mais, 4 vezes 1, 4, vezes 800, 3.200. Portanto, meu delta é 3.200.
600. Viu? Raiz quadrada dele é 60. Então, eu vou ficar com x igual menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 3.600, que é 60, sobre 2 vezes o valor do a, que dá 1, portanto, 2. Primeira raiz, menos 20, mais 60 sobre 2. Devo 20, ganhei 60, me sobraram 40, que dividido por 2 é 20, e isso já é a minha resposta. Fato. Só que eu também tenho uma outra raiz, porque a equação é de segundo grau, e nesse caso o delta era positivo, então ela apresenta duas raízes diferentes. Tenho que mostrar, quando a questão é discursiva, que a outra raiz, que é menos 20 menos 60 sobre 2, dá menos 40, e que, por isso, ela não serve, tendo em vista que o x é o lado de um quadrado, nesse caso, e também de um retângulo, quando a questão continua, e, portanto, não pode ser negativo. Por fim, questão 8. A equação tal admite que tipo de raízes? Bom, existem 3 situações que a gente já estudou do ponto de vista de raízes. Essas duas primeiras, de admitir duas raízes, seja positiva, seja negativa, ela ocorre se o delta é maior do que 0. Ponto. A situação de ter apenas uma raiz real ocorre quando delta é igual a 0, e a situação de nenhuma raiz real ocorre quando delta é menor do que 0. Portanto, o segredo de resolução dessa questão 8 é calcular o valor de delta, em princípio. Se ele for menor do que 0, a resposta é letra D. Se ele for igual a 0, a resposta é letra C. Se ele for maior do que 0, aí eu tenho que continuar a pergunta, eu vou ter que descobrir se são as duas positivas ou as duas negativas. Mas, antes de qualquer coisa, eu tenho que fazer a distributiva e organizar essa equação. Então, vamos nós aos fatos. Vou distribuir. Vai dar x ao quadrado mais 9x mais 5x mais 45, distributiva feita. E vou pegar o 2x mais 5, vou trazer para o primeiro membro. Menos 2x menos 5 igual a 0. E aí a minha equação vai ficar x ao quadrado mais 14x. Bom, já posso juntar, né? O 14 com o menos 2 para obter mais 12x, e 45 menos 5 mais 40 igual a 0. Vou fazer, então, o meu delta, que é o primeiro passo. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta, 12 ao quadrado, 144. Daqui para frente só tem um sinal de menos, então ele vai prevalecer. 4 vezes 1, 4, vezes 40, 160. E olha que lindo, delta vai dar menos 16, o que faz com que essa equação não tenha nenhuma raiz real. Ponto final. Deixa eu voltar com a minha cara aqui. Não está querendo voltar com a minha cara, não. Voltou. Bom, então, espero que vocês estejam
fazendo os exercícios, eles estão servindo como revisão e como amarração, digamos assim, daquilo que a gente trabalhou nessa unidade que falava sobre as equações de segundo grau. Lembrando o que eu sempre falei para vocês desde o início, que as equações de segundo grau são um dos pilares de todo o restante da matemática que a gente vai trabalhar. Então, tem que estar na ponta da língua, tem que estar na corrente sanguínea a resolução de uma equação do segundo grau. Por isso, a importância de vocês fazerem, treinarem esses exercícios. Beleza, minha gente? Bom final de semana para todo mundo. Beijo grande e até segunda-feira. Tchau, tchau. Bom final de semana, Rodrigo. Amém. Tchau.